Camaradas, boa tarde, que calor é esse aqui de São Paulo. Eu tô aqui na Avenida Interlagos, voltando mais pro centro, depois de uma corrida que eu fiz aqui para um grande cachorro, colega meu, companheiro meu, amigo meu, cliente meu. Gente, eu não ia falar, né? A verdade, o que me diz é que eu não deveria ficar falando sobre qualquer coisa, nem quero, nem é a proposta, nem tenho esse tempo. Mas esse caso aí dos 4 médicos que foram alvos de uma execução que só deu certo, né, com 3 pessoas, 3 seres humanos, e um deles está ainda internado e espero que se recupere. Eu pensei em falar um pouco disso porque a forma como a cobertura da mídia vem sendo feita e a forma como as autoridades estão tocando esse assunto, cara, assim, eu vou falar um pouco, espero ser muito bem interpretado, e não mal interpretado, obviamente. É uma situação grotesca, triste, pesada demais para a sociedade como um todo observar esse fato, para qualquer envolvido, desde você ouvir alguém falando sobre o assunto, desde a forma como você escuta a mídia falando disso, desde a forma de você ser um familiar dessa pessoa que foi assassinada ou que foi alvo de um ataque dessa natureza, e os grandes porquês do porquê isso aconteceu. Foi isso, foi aquilo, foi ataque político, foi ataque por engano, foi uma tentativa de assalto que deu errado, foi um latrocínio, o que foi, né? No início era isso que se perguntava, e logo depois foram confirmando que só não foi tentativa de latrocínio e nem de assalto que tivesse dado errado. A mídia veio falando, e lógico, polícia, as 3 polícias, né? As duas estaduais do Rio, mais a Polícia Civil de São Paulo e mais a Polícia Federal, foram 3 instâncias, né? Na verdade não 3 instâncias, mas 3 ou 4 forças diferentes de policiamento foram ativadas aí para organizar as investigações. 2 estados, São Paulo e Rio de Janeiro, porque os médicos eram oriundos daqui, embora um deles fosse de Jequié, Bahia. Inclusive era o rapaz que estava com a camisa do Bahia. Tinha um outro lá com a camisa do Santos. Acho que era do Santos. A mídia foi dar como se fosse uma questão... pode ser crime político, porque um deles era irmão da deputada Sâmia e cunhado de um outro deputado, que é o namorado, o marido dela, que é do PSOL também, Glauber Braga, acho. Glauber Braga. Eu ia falar Glauber Rocha. O fato, gente, é que assim, o que me incomoda um pouco nisso é que é o seguinte: todas as mídias deram assim, 4 médicos foram alvos de um ataque, né, enfim, de um ataque, alvos de execução e tal. Depois descobriu-se que um desses médicos era irmão da Sâmia. Aí a cobertura da mídia era assim, e das pessoas que falavam disso, que fizeram canais e tal, que tem canais, irmão da Sâmia Bonfim. Não sei se vocês estão entendendo o que importa na informação, porque é isso que as pessoas correm atrás. Não é dizer assim, olha, 4 pessoas, 4 seres humanos em idade adulta, até porque o texto ficaria longo demais do título, né? Mas 4 seres humanos foram assassinados, né? Tem 3 foram assassinados e um está em estado grave. Mas o importante da informação é que foi na orla da Barra da Tijuca, um dos bairros mais ricos do Rio de Janeiro. Foi o irmão da Sâmia Bonfim, foram 4 médicos. E aí você vê como as pessoas são bem canalhas mesmo. Acho que até a própria Sâmia, lógico, quando ela puder resguardar o seu luto, sua perda, passar por isso, que é
uma parte que deve ser muito dolorosa. Perder alguém da família já é duro, imagina perder alguém da família nesse tipo de situação. Mas como que desumanizam? Porque não importa mais que foram 4 seres humanos que foram alvos de um ataque ali. Foram primeiro 4 médicos e depois não eram nem mais 4 médicos, era o irmão da Sânia Bonfim. E quem mais estava acompanhando ele? Mesma coisa aconteceu na época da Marielle. No início só falavam que a Marielle tinha sido assassinada. Depois fizeram questão, e deve ter muita cobrança, de que outra pessoa tinha sido assassinada lá. Gente, uma pessoa que a gente nem saberia o nome, porque não falava-se antes dessa pessoa. Hoje a gente sabe que era o Anderson. Da mesma maneira, o irmão do Marcelo Freixo, que foi assassinado. Você lembra o nome do irmão do Marcelo Freixo, que foi assassinado? Eu também não lembro. Porque não morreu um ser humano. Morreu o irmão do Marcelo Freixo. Entende? E isso é muito escroto. Isso é muito errado. Essa forma de cobertura da mídia é muito errada. Eu espero que a própria mídia, e aí falo como jornalista, porque sou formado em jornalismo, trabalhei um pouco na área, não me interesso em fazer jornalismo, não me interesso, não gosto do jeito que as pessoas são no jornalismo, não gosto da forma como escrevem, não gosto da forma como dão as notícias, não gosto da forma como eles escolhem que informação dá, não gosto da forma como eles são muito mais parte da opinião publicada do que da opinião pública. E formam então, a partir da opinião publicada, a tal dita opinião pública. Não gosto. Sei da importância, mas tenho o direito de não gostar. Mas da mesma maneira que a toada está assim dentro do jornalismo, dentro da forma de se dar a notícia, a forma emissor-receptor, emissor-receptor. Eu sou um emissor agora e você é um receptor. Claro que de um conteúdo mais opinativo e não cheio de informação, como deveria ser, sim, o jornalismo. Da mesma forma como a mídia e o jornalismo está dado dessa maneira, em que se compreende a informação não como dado importante, dado da realidade, mas como uma mercadoria a ser passada para frente, porque no caso da internet gera cliques, gera relevância, gera engajamento, gera compartilhamento e gera renda, tá? Para o dono do jornal, para os veículos, enfim. Da mesma maneira que isso está acontecendo, dentro dessa mesma forma de pensar o mundo, pensar a vida e pensar a morte, dentro dessas diferenças que há na vida e das diferenças que infelizmente existem também na morte, as autoridades assim agem da mesma maneira. Porque vocês não viram e não verão, seja no governo do Bolsonaro ou seja no governo hiperprogressista do presidente Lula, vocês não verão eles fazerem um esforço enorme para resolver casos complicadíssimos, até mais complicados e mais tristes do que esse. Se é que dá para calcular a tristeza de alguém, não dá, né? A não ser por parâmetros muito particulares, mas casos casos em que houve muito mais vítimas, muitas mais vítimas ou vítimas ainda em tenridade, como há 2, 3 semanas e o caso da menininha que faleceu sendo alvo da PRF, porque o pai dela estava com o carro e do nada eles entenderam que aquele carro era um carro suspeito e ao invés de um policial emparelhar e mandar parar, não, eles simplesmente meteram bala de fuzil no carro. E um desses fragmentos aí dispersados atingiu uma menina de 3 anos, 3 aninhos. Mas ela não era médica, ela não era irmã de uma deputada, cunhada de um deputado, ela não morava, né, talvez num lugar chique, bonito. Ela estava num carro popular, sem blindagem. Ela tinha a vida inteira pela frente, mas talvez ela tivesse a cor errada, talvez ela tivesse a condição econômica errada, talvez os acessos que a vida limitada materialmente falando dela a colocaram ali naquele tipo de lugar, a fizeram infelizmente encontrar
com policiais destreinados ou mal intencionados, ou isso tudo junto. Você não vai ver um grande clamor popular por isso. Você não vai ver uma grande comoção, porque é normal matar criança pobre. Eu lamento muito o mundo que a gente vive, o país que a gente está vivendo. O Brasil não é mais um país. Eu lamento também que quando uma mesma PRF, órgão que deveria fiscalizar o bom uso das estradas, coibir o crime nas estradas federais brasileiras, um órgão como esse, que não tem o mínimo preparo para lidar, inclusive, com pessoas com uma certa limitação intelectual, pegam um rapaz que insistia em dirigir uma moto, pilotar uma moto sem capacete, mas era um rapaz que depois foi se constatado e foi dado por todo mundo, inclusive familiares, de que ele realmente tinha uma limitação intelectual, que esse rapaz tivesse sido colocado dentro de um camburão com gás lacrimogêneo e que ele teria então sufocado até a morte, mesmo a polícia. Mesmo a polícia também, não caso, não PRF, mas a polícia do estado aqui de São Paulo, que jurou que iria matar lá na Baixada Paulista, lá no Guarujá, uma pessoa para cada ano de idade de um policial de 30 ou 31 anos da rota, se não me engano, que tinha falecido, alvo também de um crime bárbaro produzido por um conjunto de vagabundos, traficantes vagabundos. Mas a polícia não desceu exatamente para pegar os vagabundos, ou melhor, até teria descido para fazer isso, e estaria errado. Não estou falando que está certo matar vagabundo, eu não estou falando isso, hein? Mas o que eu estou falando é que, na falta dos vagabundos, eles pegaram gente que não tinha mais nada a ver, ou gente que não devia mais à justiça. E cerca de 22 pessoas, na última vez que eu vi essa informação, tinham sido assassinadas pela polícia. Eu não vi tanta comoção assim. Eu não vi tanta grita. Eu vi a mídia cobrir todos esses casos, lógico, senão eu não teria conhecimento. Mas eu não vi o furor tão enorme. Talvez porque não tivesse sido o irmão, o cunhado, um deputado, filho de um deputado. Eu sinto muito pela Sâmia ter perdido o irmão dela. Eu sinto muito pelo Glauber Braga ter perdido o cunhado, o irmão, né, dele, de certa forma, o irmão dele. Devia ter muita convivência. Eu sinto muito, cara, por todos os amigos que perderam seus 4 amigos ali. Eu sinto muito por uma universidade perder um médico professor ali, que era uma referência nacional pelo que a mídia deu. Eu sinto muito por 3 jovens de 30 e poucos anos terem sido alvos de um ataque tão bárbaro, tão devastador, sabe? Eu sinto muito também porque isso ocorreu ali na orla da Barra da Tijuca, né? Poxa, Barra da Tijuca, cara, não pode ter um crime na Barra da Tijuca. Não, eu sinto muito mesmo, eu não tô fazendo piada aqui. Mas é lógico, a minha crítica ela vai vir ácida dessa maneira, porque é muito escroto o que tá acontecendo. Lógico que tem que dar atenção para 4 médicos que foram alvos de um atentado, de um ataque. Mas toda a vida importa, não é verdade? Todas as vidas importam, não é verdade? E tem uma outra coisa também que está me incomodando. Eu não sei o quanto vocês gostam de acompanhar ou conhecem a questão do mundo do crime, esse tipo de coisa. Eu sempre me interessei, eu queria, inclusive na época do jornalismo, fazer esse tipo de jornalismo policial, jornalismo versado sobre o crime, sobre as formas como o crime detém poder, ou um pequeno porcentagem do poder, em lugares, né, onde ele está colocado, a milícia, o tráfico de drogas, né, o tráfico dos interiores. Sabe que todos esses crimes têm características muito próprias, né? O descaminho, o contrabando, a pistolagem, né? Todos esses tipos de crimes têm o novo cangaço, o cangaço antigo, os crimes militantes, os crimes famélicos, tudo é crime.
as contravenções, tudo isso tem suas formas próprias. Eu adoro esse tipo de assunto, nunca me especializei, mas sempre acompanho mesmo. O que eu puder eu leio, agora nem mais tanto, mas antigamente sim, desde moleque. E tem uma coisa que eu nunca ouvi dizer. O traficante de drogas de facção, o faccionado, ele, no Rio de Janeiro, né? Tô falando da geografia carioca e fluminense. O traficante de drogas do Rio de Janeiro, ele não desce para o asfalto para fazer esse tipo de fita, esse tipo de atuação. Foi-se dado na informação que teriam confundido, começaram ontem a falar isso, que teriam confundido um dos rapazes lá, dos médicos, com um miliciano. Depois, hoje já apareceu uma informação de que, na verdade, quem teria executado os médicos teriam sido traficantes de uma facção que integra, que está dentro do presídio do Bangu. O que eu saiba, em Bangu tinha duas facções até um tempo atrás. Não sei se agora esse presídio é monopólio de uma só facção. E aí se trata assim de Comando Vermelho ou de Terceiro Comando Puro. E que então houve uma conferência, né, o tal do Tribunal do Crime lá, e eles decidiram pela morte dos caras que erraram alvo, porque os médicos não eram alvo, e que isso teria dado um grande problema para eles, porque um dos alvos, obviamente, era o irmão de uma deputada, e que, é claro, as polícias agora de todos os lugares iriam ficar em cima, e isso iria atrapalhar o andamento do tráfico. Essa é a informação da mídia. Agora eu vou falar o que eu acho, porque pode ser verdade, não estou excluindo. Mas você já tinha visto esse tipo de crime por parte de faccionados do tráfico de drogas, tá? No meio da pista. Vocês já viram isso? E não vem me falar em arrastão, porque isso não é o tráfico que produz. Eles não vão descer com a arma na mão. Normalmente um traficante ou um grupo de traficantes ele ocupa a pista, como eles próprios chamam, se eles precisam fugir de um lugar para outro. Aí eles tomam, pegam, pararam um túnel, lembra disso? Pegam os carros das pessoas, aí eles entram em 30 caras, em 4, 5 carros e vão embora. Trepam no carro, ficam para fora casados, tal. Isso sim já aconteceu. Mas quando é que você viu falar de execução produzida por traficantes de drogas faccionados na pista? Não, você vai ouvir falar desse tipo de coisa porque existe dentro do morro. E de preferência num lugar muito baldio e de preferência no cume do morro, lá onde a produção de uma chama, do tal micro-ondas que eles fazem, possa ser vista por outras favelas. O recado está dado. Entendem isso? Agora, eu já vi crime na orla da Barra da Tijuca. Sabe quem que produziu crime na orla da Barra da Tijuca? Crime de violência? O Jogo do Bicho. Não teve o tal do Maninho, que era herdeiro de um dos maiores bicheiros lá do Rio? O Maninho foi, se não me engano, é ele, o nome dele. Tem dois casos, né, no Rio que eu lembro que são até recentes. Não tem mais de 20 anos. Num L ponto, um lugar onde só anda rico. Num L ponto mataram, o cara ia entrar num helicóptero, antes dele conseguir acessar o helicóptero, era uma emboscada, mataram o cara ali. E o outro foi na mesma avenida, onde mataram esses médicos. A orla da Barra da Tijuca. Né? Ele estava de moto, se eu não me engano, ou uma moto atacou um carro, ou um carro atacou uma moto, eu não lembro exatamente. Mas pode procurar que você vai encontrar. E a gente sabe também que como a milícia ela é muito mais espalhada no Rio de Janeiro, tendo inclusive seu início, né? É claro que tem o Cavalcante, né? Que foi até político e tal, que realmente começa esse fenômeno de milícia, mas não tinha esse nome. Mas as milícias em si, isso era na Baixada Fluminense, mas as milícias em si, no formato que a gente conhece hoje, tal, tropa de elite, esse tipo de coisa, era na Zona Oeste, né? Da Barra Tijuca para o fundão da Zona Oeste, até Jacarepaguá. E é lá que está a maior parte do poder dessas milícias. E a maior parte dos chefes dessas milícias não moram exatamente nessas quebradas aí, não. Não moram, não. Eles moram na Barra da Tijuca.
Eles moram na Barra da Tijuca. Inclusive os assassinos lá da Marielle moravam no mesmo condomínio onde morava o ex-presidente da República, o Jair Bolsonaro. Eles moram lá. Eles mandam nas quebradas, mas eles moram lá. Não é que nem o traficante de drogas que, cara, ele manda na quebrada, mas ele mora na quebrada. Entende? O miliciano, ele não precisa disso. Ele não precisa exatamente morar na quebrada. Pode ter que um ou outro que more, mas ele não precisa disso. A forma como ele dá o poder ali para uma região, inclusive porque ele não precisa ser exatamente daquela região, ele só precisa tomar aquela região. E eu não estou romantizando o crime de facção não, do tráfico, mas é que normalmente eles têm familiares e moram ali nas comunidades onde eles nasceram. Não impede nada deles serem substituídos e levados para outras favelas, terem que assumir suas ocupações aí do tráfico em outras favelas. Pode acontecer também, né? Claro que acontece, mas não é regra. Agora, uma coisa que parece ser regra é que as chefias das milícias não moram exatamente onde elas dominam. Pode ter uma casa e tal, mas não moram lá. Pode ter um QG, um quartel-general. Então, assim, eu não engulo isso. Tudo certo, pode ser isso mesmo. Pode ter sido mesmo que pela primeira vez, do que eu me lembro, os traficantes desceram pro asfalto e eles encontraram andando como quem nada quisesse. Ah, encontramos uns caras parecidos com os caras que a gente tem que matar. Ah, então deve ser eles. Ah, então vamos parar o carro aqui mesmo e vamos sair do carro armado e vamos ali pra... Os caras chegaram a falar uma coisa na mídia, é engraçado, né? Que se fosse crime de milícia, aquelas pessoas não teriam descido do carro só com pistolas. Não teriam descido do carro só com pistolas. Porque se fosse crime de milícia, teria fuzil. Ué, e o tráfico? O tráfico iria de estilingue, então. Iria de 38. Não iria de arma de repetição. Não iria com uma pistola. Não iria, na verdade, com uma... né? Você entendeu o que eu tô dizendo? Eu acho que tá mal explicado. E é lógico que a Sâmia Bonfim e todo mundo envolvido nessa história que perdeu alguém muito querido, e a sociedade como um todo, e as próprias autoridades têm que entregar, né, uma exigência de que as coisas sejam muito bem resolvidas. E que isso oportunize, inclusive, a que esse tipo de acordo de policiais de diversos grupos diferentes, Polícia Militar do Rio de Janeiro, Polícia Civil do Rio de Janeiro, Polícia Civil de São Paulo, Polícia Federal, consiga, inclusive, essas polícias terem mais convênios, mais intercâmbios, para sanar talvez outros tipos de crimes, e não só os dos médicos, ou não só de gente da elite, ou não só de gente que é aparentado com alguma pessoa muito importante nesse país. Desculpa, eu não estou sendo injusto com quem perdeu alguém, não. É porque a dor dessas pessoas não pode ser maior que a minha dor, assim como a minha dor não pode ser maior que a dor de outra pessoa, ou dessas próprias. Porque a perda é muito particular. Não estou falando isso porque a Sâmia, se não envolvesse uma deputada, se fosse um primo meu médico, ou se fosse um médico sem ligações com ninguém, eu iria falar por que não iriam primeiro dar tanta atenção, porque ele não teria sido irmão de uma deputada, para começar. Mas daria um pouco mais de atenção do que se fosse 4 pedreiros. Porque morreu agora, hoje de manhã, a mesma mídia, em Jequié, na Bahia, 6 pessoas de uma mesma família de ciganos foram mortas. 6 pessoas de uma mesma família, inclusive uma criança. E não está se dando o mesmo espaço na mídia. Vem cá, cigano não é uma minoria étnica? Então cadê os identitários para defender a pronta solução desse crime na Bahia? Onde tem a polícia hoje mais violenta do Brasil. Mais violenta que a daqui de São Paulo. Mais violenta que a de Minas, que é bem violenta. Mais violenta que a do Pará, que é muito violenta. Não estou dizendo, não, eu não estou falando que o caso de Jequié foram policiais, não foram, não estou dizendo isso. Mas por que as coisas não são iguais? Por que a vontade de resolver algumas coisas não tem o mesmo peso? Eu lamento muito por esse país ser assim.
Bom, eu prometi pra vocês que... do canal, né? Que eu vou fazer o vídeo sobre as questões do nacionalismo. Vou fazer um vídeo até longo, né? Talvez tão longo, até mais longo que esse. Até porque eu não me importo que tenha 500 mil visualizações, ou 500 visualizações, ou 100 visualizações. Tá tudo certo. Eu faço porque eu quero. Não ganho nada com isso, tá tudo bem. Mas eu vou fazer esse vídeo pra próxima semana. Mas eu quis meter esse tema antes. E não é pra, cara, jocar da morte de ninguém, não. Isso foi lamentável, cara. Eu sinto muito por quem perdeu essas pessoas. Eu sinto muito por essas pessoas que perderam a vida também. Porra, pior ainda se foi do nada, se foi um puta do engano, né? De quem cometeu essa atrocidade. Mas, sinceramente, são pessoas, como eu sou uma pessoa, como você é uma pessoa, e como todo mundo que perde sua vida dessa maneira também merecia a mesma atenção. Não por conta de sua cor, não por conta de sua formação acadêmica, não por conta de sua ocupação nesse ou naquele cargo ou trabalho, não por conta da sua residência de origem. Para mim, todas as pessoas deveriam receber os mesmos tratamentos, se não em vida, talvez na morte. Principalmente numa morte trágica dessa, uma morte triste dessa, que vai ser duro para os irmãos. Já é pesado, para quem tem irmão, no caso a Sâmia perdeu um irmão, mas a Sâmia tá com a mãe e o pai vivos, pelo que eu vi numa foto. Imagina para esses pais, cara. E todos os pais que perdem um filho de uma maneira tão violenta vão desejar, eu tenho certeza, porque eu desejaria isso se meu filho passasse por uma situação triste dessa, de assassinato. Eu desejaria que fossem descobertos os porquês. Por que mataram? Foi ordem de quem? Eu quero uma explicação. Expliquem. Expliquem para todos os pais, expliquem para os pais da Sâmia Bonfim, expliquem para os pais dos outros médicos, expliquem para a esposa daquele médico mais velho e os filhos daquele médico mais velho que perdeu seu pai. Expliquem para todos, mas expliquem para o pai da menininha de 3 anos por que a filha dela foi assassinada. Porque em tese deveria proteger a vida da gente. Que a gente paga imposto, né? E que a gente também é ser humano, né? Não sei nem se eu devo publicar esse vídeo, porque eu acho que vai ter má interpretação. Mas é isso aí. Vou raciocinar. Se tiver aí, é porque você tá vendo. Se você viu até o final, um abacate trágico pra vocês. Trágico. Valeu.